Já botei para começar a gravar e vou dar uma partilhadinha na tela aqui, deixando aquele prezinho aberto para a gente começar a trabalhar. Deixa eu fechar aqui. Tem gente mandando mensagem no Telegram agora. Aí a parada fica aparecendo durante a. Aí. Deus me livre. Dá um jeito de impedir as notificações. Desativa as notificações do aplicativo nas configurações. Mas aí seria do que? Do Telegram, né? É isso? Tipo, você tá pelo telefone? Não, aqui eu tô no notebook. Ah, tá. Tipo, porque pelo telefone é só você ir nas configurações e pegar lá no aplicativo e botar para não aparecer as notificações que não aparecem. Eu fiz isso depois que eu comecei a ter aula online, para não ficar aparecendo no meio da tela enquanto eu assistia a aula. Pô, e se você dando aula. Espera que eu já vou desligar as notificações aqui, que é de uma conversa. E aí não vai aparecer. Pronto. Agora vai. Tá todo mundo vendo na tela aí, carregando o Prezi? Aham. Perfeito. Vamos lá então. Eu vou utilizando aquele estilo que a gente normalmente utiliza, né? Trazendo uma história sempre que é mais profunda, uma história que tenta ir além do basicão. A gente vai dar uma mergulhada no processo de independência, em vez de falar de um evento da independência, a Revolução Americana, a gente vai entender o processo que levou. Deixa eu fechar aqui. Isso. O processo que levou a independência do que a gente chama de Estados Unidos da América. E o processo é um processo que começa com guerras e mais guerras. O final do século XVII e todo o século XVIII, eles foram momentos acompanhados de muitas guerras, tanto na Europa quanto na América. De muitas formas, essas guerras vão significar o início do processo de independência das 13 colônias com relação à Inglaterra. A primeira dessas guerras, ela aconteceu no final do século XVII, anunciando ali todo um clima de conflitos permanentes que acompanhariam as 13 colônias durante praticamente todo o século XVIII. É a chamada Guerra da Liga de Augsburgo, que nas colônias inglesas foi chamada de Guerra do Rei Guilherme ou do Rei William. Essa guerra ela foi uma reação da Inglaterra à política expansionista de Luís XIV da França. Inicialmente indiferente a essa política, a Inglaterra muda de atitude quando da expulsão dos protestantes franceses promovida por Luís XIV. O rei Guilherme da Inglaterra, ao subir ao trono, já sobe ao trono declarando guerra à França. Pô, professor, mas que guerra é essa? A Guerra da Liga de Augsburgo? Eu não me lembro de ter ouvido falar nessa guerra em nenhum momento. É porque você não tem nada de muito interessante dessa guerra para poder estudar. Em geral, não é uma parada que a gente foca quando a gente vai dar aula de história moderna, porque não é uma guerra muito citada em prova, não é uma guerra cuja conhecimento básico você tem uma necessidade absoluta de ter. Eu estou citando aqui como citação para poder mostrar a sucessão de guerras que vai acontecer, até porque essa guerra ela já apresenta as características dos conflitos seguintes. São guerras que começam na Europa e contam na América com a participação de índios. Por isso que eu estou falando aqui. Porque os índios, aliados dos franceses, eles quase tomaram Nova York, mas navios da colônia de Massachusetts vão impedir a investida, vão atacar Porto Royal nas possessões francesas e vão impedir a parada de acontecer. Então eu já tenho um confronto aqui que está acontecendo na colônia por causa de uma parada que começou na Europa. Por isso que eu estou citando, para poder demonstrar o início ali daquela sequência. Se você quiser ler um pouquinho mais, você normalmente encontra essa guerra com o nome de Guerra dos 9 Anos. A Guerra da Liga de Augsburgo normalmente é citada como Guerra dos 9 Anos, num período chamado
de guerras intercoloniais. Você também encontra dessa maneira guerras intercoloniais. Do final ali na Guerra dos 9 Anos, o tratado entre França e Inglaterra, o Tratado de Ryswick, estabelece a devolução de Porto Royal para os franceses, que a essa altura já tinha sido rebatizado como Nova Escócia. Esse tratado ele mostra como que os interesses dos colonos importavam muito pouco para a Inglaterra. Aos negociantes ingleses do tratado, interessavam apenas as necessidades da Inglaterra, traçando decisões ali sobre o mapa das colônias sem levar em conta os interesses dos habitantes locais. Esses tratados eles ajudam a explicar por que logo depois das guerras intercoloniais começa a se acelerar o processo de independência das 13 colônias. Então, ali depois da Guerra dos 9 Anos, a gente vai ter a chamada Guerra da Sucessão Espanhola, ou a Guerra da Rainha Ana. Professor, outra guerra que eu nunca ouvi falar na minha vida. Guerra da Sucessão Espanhola? Sim, 1701 a 1714. Para quem não sabe, não lembra, nunca ouviu falar, Carlos II, rei da decadente Espanha, morreu e não deixou herdeiros. A política de casamentos entre a realeza europeia, ela tornava vários reis sucessores em potencial. A Inglaterra apoiava a causa da Áustria, em oposição à causa da França, que estava tentando colocar ali no trono espanhol Filipe, neto de Luís XIV. Então, durante o conflito, as colônias inglesas vão enfrentar duas frentes de batalha. No norte, os colonos franceses com os índios aliados deles. Nessa, como em todas as outras guerras, os franceses haviam seduzido, mediante promessas de territórios, algumas tribos indígenas. O mesmo vai acontecer com os colonos ingleses, que também vão ter aliados índios. Essas promessas elas eram, com frequência, esquecidas após a vitória. Então, ali no norte, eu tenho a frente que os colonos estão enfrentando com os colonos franceses e os índios aliados, e ao sul, a Carolina do Sul estava enfrentando os espanhóis na Flórida. Os interesses europeus na América, eles se misturavam e até mesmo se opunham aos interesses dos colonos. Os colonos do Sul, eles queriam o domínio do Mississippi. Os colonos do Norte queriam o domínio do comércio de peles, a posse dos bancos pesqueiros da Terra Nova. Ao enviar uma tropa de 10 mil soldados para a América para auxiliar os colonos, a Inglaterra acabou atrapalhando a luta das colônias contra os franceses e contra os espanhóis. O exército inglês ele foi acusado pelos colonos de ineficiente, corrupto e, acima de tudo, extremamente caro para a economia das colônias. Mais uma vez, as guerras intercoloniais contribuíam para contrapor os interesses dos colonos aos interesses da Inglaterra. Apesar desses atritos entre colonos e tropas inglesas, a aguinha para garganta, que é sempre bom. O Tratado de Utrecht, que acabou com a guerra, ele foi extremamente benéfico para as 13 colônias, principalmente para as colônias do norte, porque os colonos adquiriram o controle da Baía de Hudson e conseguiram o domínio sobre o comércio de peles na região. A Acádia francesa se tornou posse da Inglaterra, as ilhas da Terra Nova se abriram aos domínios da pesca dos colonos ingleses, que vão se apossar do comércio de bacalhau da região. Enfim, no final das contas, o conflito entre colonos e Inglaterra ele diminui, porque no final da Guerra de Sucessão Espanhola, os colonos vão ganhar posses, vão ganhar terra, vão ganhar benefícios econômicos. Mas calma, que a gente vai ter mais guerra intercolonial ainda no século XVIII. A gente vai ter, por exemplo, a Guerra da Orelha de Jenkins, uma guerra que durou 3 anos, entre 1739 e 42, e que vai agitar a vida na América logo depois do conflito de sucessão espanhola. Se aproveitando do ataque espanhol ao navio do capitão Jenkins, durante o qual ele perdeu uma orelha, daí o nome Guerra da Orelha de Jenkins, os colonos atacam posses da Espanha. O ataque ele se dirigiu principalmente à Flórida e logo em seguida a Cartagena, no que hoje é Colômbia. 3.500 colonos
comandados por oficiais ingleses nesses ataques. A febre amarela atacou a galera com muita violência no Caribe e a expedição vai fracassar. O fracasso dela é atribuído ao comando inglês. Apenas 600 dos 3.500 colonos sobreviveram, o que aumentou o ressentimento contra o exército britânico. Um outro problema de sucessão, agora na Áustria, provocou um novo atrito entre as nações da Europa. Século XVIII é um século muito animadinho entre os europeus. Agora eu tenho mais uma guerra de sucessão, a Guerra da Sucessão Austríaca, que vai durar quase 30 anos a partir de 1740. A Inglaterra entra na briga porque a Inglaterra apoiava Maria Teresa. Os franceses, sempre rivais, alegando que uma mulher não deveria assumir o trono, se opuseram a Maria Teresa. Na América, essa guerra ficou conhecida como a Guerra do Rei George. Durante a guerra nas colônias, o forte francês de Louisbourg foi tomado por uma expedição saída de Boston. Quando foi assinado o Tratado de Paz, o Tratado de Aix-la-Chapelle, a Inglaterra se comprometeu a devolver o forte para a França. Olha aí, mais uma vez, os interesses da Inglaterra eram sobrepostos aos interesses dos colonos. Os colonos, que haviam financiado a tomada do forte, enviaram ao parlamento inglês as despesas da captura para o parlamento pelo menos pagar os custos que eles tiveram durante a guerra. A Guerra do Rei George, ela colaborou também para despertar o interesse da França e da Inglaterra pelo Vale de Ohio, interesse que apareceria de forma bastante intensa no conflito seguinte, esse sim, o decisivo, o maior, o de mais porrada, o que normalmente, quando você vai ver uma aula resumo dessa parada, é o que o professor vai direto, só que ele faz parte de uma sucessão de conflitos que eu citei um por um, as chamadas guerras intercoloniais. Esse conflito aqui, ele é só o estopim da parada. 2 anos antes de começar na Europa a Guerra dos 7 Anos, começavam na América os conflitos nomeados de Guerra Franco-Índia. O início do choque se ligava exatamente às pretensões dos colonos de se expandirem sobre as áreas indígenas de Ohio. Em junho de 1754, foi organizada uma conferência das colônias inglesas em Albany, Nova York. Pela primeira vez, de fato, surge um plano de união entre as colônias, elaborado pelo bostoniano Benjamin Franklin, como forma de dar mais força aos colonos na sua luta contra os inimigos. A ideia de uma união entre as colônias desagradou o governo da Inglaterra, que temia os efeitos posteriores dela. As próprias colônias desconfiaram também dessa união, temendo perda de autonomia de cada uma. A Guerra Franco-Índia e a Guerra dos 7 Anos acabaram por eliminar o Império Francês na América do Norte. Derrotada na América, derrotada na Europa, a França entrega para a Inglaterra uma parte das suas possessões no Caribe e no Canadá. De muitas formas, a Guerra dos 7 Anos é a mais importante de todas as guerras do século XVIII. Ela deixou evidente o que já aparecera em outras guerras anteriores. Os interesses da Inglaterra nem sempre eram idênticos aos interesses dos colonos na América. A derrota da França afastou o perigo permanente que as invasões francesas representavam na América e vai deixar os colonos menos dependentes do poderio militar inglês para sua defesa. Além disso, os habitantes das 13 colônias tinham experimentado a prática do exército e o exercício da força para conseguir os seus objetivos e haviam tido, ainda que fracamente, sentimentos de unidade contra inimigos comuns. Somando-se a esse novo contexto, a política de impostos que a Inglaterra coloca em prática com as colônias depois da Guerra dos 7 Anos alterou-se bastante, como a gente vai ver já já. Levando em conta os argumentos apresentados, é absolutamente correto relacionar as guerras intercoloniais com as origens da independência das 13 colônias. Como nós já vimos,
A colonização inglesa da América do Norte, principalmente das colônias do Norte, não foi feita mediante um plano sistemático. Em parte pelas características das colônias, em parte pela própria situação da Inglaterra no século XVII, com as suas crises internas, as colônias gozavam de uma certa autonomia. A metrópole ausente e distante raramente interferia na vida interna das colônias. Essa situação tende a mudar no século XVIII. O sistema político inglês se definira como uma monarquia parlamentar, o que proporcionará à Inglaterra uma grande estabilidade política. Participando do poder, a burguesia inglesa promove um grande desenvolvimento econômico. Os séculos XVIII e XIX na Inglaterra, ao contrário da França, serão séculos de relativa paz interna, favorecendo a expansão, favorecendo o controle do império colonial. A burguesia no poder inglês, contando com matéria-prima como ferro e carvão, com vasta mão de obra, com a invenção de máquinas na área têxtil, começa a concentrar trabalhadores em espaços chamados fábricas. A Revolução Industrial, que a gente vai entrar numa aula posterior, ela é, antes de mais nada, a introdução de uma nova disciplina de trabalho, explorando ao máximo a mão de obra e provocando um aumento extraordinário da produção. Essa produção, é claro, provoca uma nova busca de mercados consumidores, provoca maiores necessidades de matéria-prima como o algodão. Assim, na segunda metade do século XVIII, as colônias da América são vistas como fontes importantes para alimentar o processo industrial inglês. Um outro elemento que vai colaborar para a mudança de atitude da Inglaterra com relação às colônias foram as guerras que eu já citei. Essas guerras obrigaram a uma presença maior de tropas britânicas na América, o que vai causar diversos atritos. Os acordos ao final desses conflitos nem sempre foram favoráveis aos colonos. Por fim, guerras como a Guerra dos 7 Anos, mesmo terminando com a vitória da Inglaterra, implicaram altos gastos. Eram inúmeras as vozes no parlamento inglês que desejavam ver as colônias na América colaborando para o pagamento desses gastos. A Guerra dos 7 Anos, ela estabeleceu uma maior presença militar nas colônias. A coroa decidiu manter um exército regular na América, custando 400 mil libras por ano. Para o sustento do exército, os colonos passariam a ver aumentada a sua carga de impostos. Situação desagradável para os colonos. Pagar por um exército que, a rigor, estava ali para policiá-los. O final da Guerra dos 7 Anos também trouxe novos problemas entre colonos e índios. Vencido o inimigo francês, os colonos queriam uma expansão mais firme entre os Montes Apalaches e o rio Mississippi, áreas tradicionais de grandes tribos indígenas. O resultado disso foi uma nova fase de guerra entre índios e colonos. Várias tribos unidas numa confederação devastaram inúmeros fortes ingleses usando táticas de guerrilha. Contra essa rebelião, liderada por Pontiac, os ingleses usaram de todos os recursos, inclusive espalhar varíola entre os indígenas. Apesar da derrota dos índios, o governo inglês decidiu apaziguar os ânimos. Assim, em setembro de 1763, o rei George III proibiu o acesso dos colonos a várias áreas entre os Apalaches e o Mississippi. O decreto de Jorge III reconhecia a soberania indígena sobre essas áreas. Geralmente pouco considerada, a Declaração de 1763 é uma origem importantíssima para a revolta colonial contra a Inglaterra. Importante, em primeiro lugar, porque fere os interesses de expansão dos colonos. Tanto os que exploravam as peles como os que plantavam fumo viam ali naquelas terras que o decreto agora reconhecia como terras indígenas, uma ótima oportunidade de ganho. Mas é importante também
porque representava uma mudança grande da coroa inglesa em relação às colônias da América. O início de uma política de interferência nos assuntos internos dos colonos. O ano de 1763 marcou uma mudança na história das relações entre a Inglaterra e as suas colônias. A Inglaterra vai se tornar, depois da Guerra dos 7 Anos, a grande potência mundial e começa a desenvolver uma política cada vez maior de domínio político e econômico sobre as colônias. A Lei do Açúcar, American Revenue Act, ou The Sugar Act, em 1764, representou um outro ato dessa nova política. Essa lei reduzia de 6 para 3 pence o imposto sobre o melaço estrangeiro, mas ao mesmo tempo estabelecia impostos adicionais sobre o açúcar, sobre artigos de luxo, vinhos, café, seda, roupas brancas. Desde 1733 havia uma lei semelhante. No entanto, os impostos sobre os produtos se perdiam na ineficiência das alfândegas inglesas instaladas nas colônias. O que irritava os colonos não era tanto a lei do açúcar, mas a disposição da Inglaterra em fazer cumprir a lei do açúcar. Criou-se uma corte na Nova Escócia com jurisdição sobre todas as colônias na América para punir aqueles que não cumprissem essa e outras leis. Além disso, a lei do açúcar procurava destruir uma tradição dos colonos da América, a tradição de comprar o melaço para o comércio triangular, onde o melaço fosse oferecido em melhores condições. Isso significava que a escolha nem sempre recaía sobre as ilhas inglesas do Caribe, mas também sobre as possessões francesas ou de qualquer outro país. Ao indicar na sua introdução que o seu objetivo era melhorar a receita do reino, a lei do açúcar torna claro o mecanismo mercantilista que a Inglaterra pretendia. No segundo século de colonização, a coroa britânica queria fazer as colônias cumprirem a sua função de colônias, engrandecer a metrópole. Ficava clara aí uma mudança na política inglesa. Os colonos vão reagir imediatamente. Um deles, James Otis, publicou uma obra denunciando as medidas e reafirmando um velho princípio inglês que os colonos invocavam para si. No taxation without representation. Taxação sem representação é ilegal. O que significava isso? Desde a Idade Média até o século XVIII, a Inglaterra sofreu muitos movimentos que afirmavam esse princípio. Para alguém pagar um imposto, taxação, essa pessoa deve ter votado num representante que julgou e aprovou aquele imposto. Representação. Assim foi com os burgueses, que impuseram limites a Carlos I. Era esse princípio tradicional da Inglaterra que James Otis, no fundo, queria fazer valer para as colônias. Além dos protestos, como o de James Otis, os colonos organizaram boicotes às importações de produtos ingleses, como, por exemplo, o boicote às rendas para a confecção de vestidos. No mesmo ano de 1764, o governo inglês baixou a Lei da Moeda, uma lei que proibia a emissão de papéis de crédito na colônia, que até então eram usados como moeda. O comandante do exército britânico na América, o general Thomas Gage, sugeria e fazia aprovar no mesmo ano a Lei de Hospedagem, uma lei que determinava as formas como os colonos deveriam abrigar soldados ingleses na América, fornecendo-lhes alimento. Mais uma vez, a Lei da Hospedagem e a Lei da Moeda revelam mudanças na política inglesa. O objetivo claro da Lei da Moeda era restringir a autonomia das colônias. A Lei da Hospedagem desejava, em última análise, tornar as colônias mais baratas para o tesouro. Mas é somente com a Lei do Selo, de 1765, que a gente vai notar uma resistência organizada dos colonos a essa onda de leis mercantilistas. A Inglaterra estabelecia
em março de 1765, que todos os contratos, jornais, cartazes, documentos públicos fossem taxados. A lei caiu como uma bomba nas colônias. Foram realizados protestos em Boston, em outras grandes cidades também. Em Nova York, um agente do governo inglês foi dependurado pelas calças num denominado Poste da Liberdade. Um grupo chamado Filhos da Liberdade chegou a invadir e a saquear a casa de Thomas Hutchinson, representante do governo inglês em Massachusetts. Além de todos esses atos, foi convocado o Congresso da Lei do Selo. Em Nova York, os representantes das colônias elaboraram a Declaração dos Direitos e Reivindicações, um documento bastante interessante para a gente avaliar o sentimento dos colonos, principalmente da elite comerciante, a essas medidas inglesas. Esse documento afirma a lealdade dos colonos em relação ao rei. No entanto, invoca para as colônias os mesmos direitos que os ingleses tinham na metrópole. O documento afirma, lembrando uma tradição que remonta às ideias de John Locke, que nenhuma lei pode ser validada sem uma representação dos colonos na Câmara dos Comuns. Por fim, pede a declaração que essa e outras leis que restringem o comércio fossem todas abolidas. Com a lei do selo, a coroa havia incomodado a elite colonial. A reação foi grande, assustando inclusive os agentes do Tesouro da Inglaterra. Houve um movimento de boicote ao comércio inglês. No verão de 1765, decaiu o comércio com a Inglaterra em mais de 600 mil libras. Em quase todas as colônias, os agentes do Tesouro inglês eram impossibilitados de colocar selo nos documentos. A reação era generalizada. No ano seguinte, o parlamento inglês se viu obrigado a abolir a odiada lei. Os colonos haviam demonstrado a sua força. A Inglaterra retrocedia para avançar mais, logo em seguida. O novo ministério formado na Inglaterra traria ao poder homens mais dispostos a submeter a colônia do que ceder à pressão dos colonos. O ministro da Fazenda, o senhor Charles Townshend, decretou em 1767 medidas que foram conhecidas como os Atos Townshend. Esses atos lançavam impostos sobre o vidro, sobre o corante, sobre o chá. A Assembleia de Nova York foi dissolvida porque não cumpriam a lei de hospedagem. Foram nomeados novos funcionários para reprimir o contrabando muito praticado nas colônias. O resultado dessas novas leis foi novos protestos, novos boicotes, novas declarações dos colonos contra as medidas. Leis que acabariam sendo também revogadas. No entanto, em Boston, quase ao mesmo tempo em que se deu a anulação dos atos Townshend, um choque entre americanos e soldados ingleses, americano é o cacete, estadunidenses. Um choque entre estadunidenses e soldados ingleses tornaria as relações entre as duas partes muito difíceis. Protestando contra os soldados, um grupo de colonos havia atirado bolas de neve contra o quartel. O comandante, assustado, mandou os soldados defenderem o prédio. Esses acabaram disparando contra os manifestantes. 5 colonos morreram, 6 outros foram feridos, mas conseguiram sobreviver. Era 5 de março de 1770. O massacre de Boston, como ficou conhecido, foi usado largamente como propaganda dos que eram adeptos da separação. Um desenho com a cena do massacre percorreu a colônia. O cheiro de guerra começava a ficar mais forte. Mais uma vez entra em cena o chá. Mais uma vez surge o mercantilismo que a Inglaterra parece disposta a implantar nas colônias. Mais uma vez, a reação dos colonos. Para favorecer a Companhia das Índias Orientais, que estava à beira da falência, o governo britânico lhe concede o monopólio da venda do chá para as colônias americanas. Os colonos tinham o mesmo hábito britânico do chá. Tal como na Inglaterra, o preço da bebida vinha baixando, tornando-a cada vez mais popular. Com o monopólio do fornecimento de chá
nas mãos de uma companhia, os preços naturalmente subiriam. A reação dos colonos à lei, ela foi pelo menos um pouquinho original. Nem tanto assim porque eles copiaram a gente aqui do Brasil, mas vamos fingir que eles estavam sendo hiper originais na ação deles. Primeiro, a população procurou substituir o chá pelo café e pelo chocolate, para escapar ao monopólio. Além disso, em dezembro de 1773, 150 colonos disfarçados de índios atacaram 3 navios no porto de Boston e atiraram o chá ao mar. Era a Boston Tea Party, a festa do chá de Boston. Cerca de 340 caixas de chá foram arremessadas ao mar. Um patriota entusiasmado disse: "O porto de Boston virou um bule de chá nessa noite." A reação do parlamento inglês foi forte. Foram decretadas várias leis que os estadunidenses passaram a chamar de leis intoleráveis. A mais conhecida delas interditava o porto de Boston até que fosse pago todo o prejuízo causado pelos colonos. A colônia de Massachusetts foi transformada numa colônia real, o que emprestava grandes poderes ao seu governador. O direito de reuniões foi restringido. A Inglaterra demonstrava que não toleraria oposições às suas leis. No lugar da esperada submissão das colônias, o que a Inglaterra conseguiu com essas medidas foi incentivar o processo de independência. A independência das 13 colônias, minha gente, ela foi influenciada por muitos autores iluministas, um movimento filosófico de crítica ao poder dos reis e à exploração das colônias por meio dos monopólios. 2 filósofos do mundo iluminista, na verdade não, vou citar um só. O filósofo mais importante nessa luta, com certeza, vai ser a figura de John Locke, figura que a gente já comentou tanto aqui. Filho de uma família protestante que vai nascer lá no século XVII, viveu o agitado século XVII na Inglaterra e quando Guilherme e Maria de Orange foram entronados, olhou com muita aprovação para o novo governo que se instalava. As ideias de Locke estavam profundamente relacionadas com a Revolução Gloriosa, revolução que estabeleceu o governo de Guilherme e Maria e que vai consagrar a supremacia do parlamento na Inglaterra. Na maior obra política de Locke, o ensaio sobre o governo civil, ele justifica os acontecimentos da Inglaterra. O filósofo desenvolveu a ideia de um estado de base contratual, relembrando aquilo que a gente já falou. Esse contrato imaginário entre o Estado e os seus cidadãos teria como objetivo garantir os direitos naturais do homem, que Locke identifica como liberdade, felicidade, prosperidade. Para o filósofo, a maioria tem o direito de fazer valer o seu ponto de vista e quando o Estado não cumpre os seus objetivos e não assegura aos cidadãos a possibilidade de defender os seus direitos naturais, os cidadãos podem e devem fazer uma revolução para depô-lo. Ou seja, Locke é também favorável ao direito à rebelião. Esse princípio de resistência à tirania que justificava a revolta dos ingleses diante das medidas autoritárias dos Stuart no trono da Inglaterra. Tais princípios expostos na obra de Locke tornaram-se com o tempo parte da tradição política inglesa. Muitos ingleses que emigraram para as colônias conheciam as ideias do filósofo. Os estudantes das colônias que iam para a Europa em busca das universidades voltavam influenciados por ele e por outros pensadores. Dessas e de muitas outras formas, as ideias liberais atravessavam o oceano e frutificavam. Olha aí, a notificação aparecendo. Adicionou um novo story no Facebook. Eu no mês no Facebook tem 50 anos e tá me aparecendo notificação de Facebook ainda. Pelo amor de Deus. Onde é que eu tava? Tava falando do Locke, tava falando das ideias dele. Por essas razões, os colonos se recusaram a aceitar leis votadas por um parlamento no qual eles não tinham assento, alegando que eles tinham direito de participar em qualquer decisão que os afetassem.
Na visão dos colonos, o governo inglês não procurava preservar a vida, a liberdade e a propriedade. Pelo contrário, o governo inglês atentava com a sua legislação mercantilista contra a propriedade dos colonos e, por vezes, como no massacre de Boston, contra a própria vida dos colonos. As palavras de Locke no segundo tratado sobre o governo assumiam na colônia o papel de ideário de uma revolução. Quem quer que usa força sem direito, como faz todo aquele que deixa de lado a lei, se coloca em estado de guerra com aqueles contra os quais assim a emprega. E nesse estado cancelam-se todos os vínculos, cessam todos os outros direitos, e qualquer um tem o direito de se defender e de resistir ao agressor. É interessante a gente identificar na Declaração de Independência das 13 colônias longos trechos extraídos diretamente das ideias de Locke. O filósofo inglês, ao pretender justificar um movimento na sua terra, acabou servindo de base, quase um século depois, para um movimento contra o domínio da Inglaterra, a mesma Inglaterra que Locke tanto amava. Give me liberty or give me death. Dê-me a liberdade ou dê-me a morte. Essa frase foi dita por um patriota americano chamado Patrick Henry, que eu escrevi errado, mas o pai Google corrige pra gente. Ela representa muito do crescente estado de espírito que as leis inglesas iam provocando nas colônias. Quando a Inglaterra começou a sua política mercantilista, os colonos americanos, na verdade, americanos aqui vistos como colonos da América, por favor, passaram de forma crescente a protestar contra esses fatos. É importante lembrar que não havia na América do Norte, de maneira alguma, uma nação unificada contra a Inglaterra. Na verdade, as 13 colônias não se uniram por um sentimento nacional. Elas se uniram por um sentimento anti-britânico. Era o crescente ódio à Inglaterra e não o amor aos Estados Unidos, que nem existiam ainda, que tornava forte o movimento pela independência. Mesmo assim, esse sentimento a favor da independência não foi unânime desde o princípio. Nós já vimos anteriormente que o Sul era mais resistente à ideia da separação. E tanto entre as elites do Norte como as do Sul, um outro medo era muito forte. O medo de que o movimento pela independência acabasse virando um conflito interno incontrolável, em que negros ou pobres interpretassem os ideais de liberdade como aplicáveis também a eles. Na verdade, as elites latifundiárias ou comerciantes das colônias resistiram muito à separação, só aceitando-a quando ficou claro que a metrópole queria prejudicar os seus interesses econômicos. As sociedades secretas, olha aí, negociação de retornos maiores. Agora até mercado financeiro fazendo interferência aqui durante a aula. As sociedades secretas, elas foram uma das primeiras reações dos colonos contra as medidas inglesas. A mais famosa delas é a sociedade Os Filhos da Liberdade, que vai estabelecer uma grande rede de comunicações em muito facilitando a articulação entre os colonos. Os Filhos da Liberdade também eram uma escola de política, porque seus membros liam as principais obras políticas, como a de Locke, entre outras, para darem base intelectual ao movimento. Houve também um grupo feminino no meio dessa bagaça toda, intitulado As Filhas da Liberdade, né? Será que a gente encontra aqui a referência das Filhas da Liberdade? Apareceu uma HQ. Alguém conhece essa HQ? As Filhas da Liberdade, não? Eu não conheço isso aqui, não. Apareceu um motoclube. Olha aí. Você vê que nem o Google está trazendo a referência para a gente das Filhas da Liberdade. As mulheres, elas também organizaram ligas como as Ligas do Chá, que tinham o objetivo de boicotar a importação de chá inglês. Nas grandes cidades como Nova York e Boston, mulheres encabeçaram campanhas
contra produtos elegantes importados da Inglaterra e incentivaram produtos feitos em casa, mais simples, porém mais patrióticos. Na Carolina do Norte, um grupo de mulheres chegou a elaborar um documento chamado a Proclamação Identon, dizendo que o sexo feminino tinha todo o direito de participar da vida política. Mais tarde, quando a guerra entre as colônias e a coroa britânica começou, as colonas demonstraram mais uma habilidade. Elas foram administradoras das fazendas e dos negócios enquanto os maridos lutavam. A continuidade das medidas inglesas para as 13 colônias levou os colonos a organizarem o Congresso Continental da Filadélfia, mais tarde conhecido como o Primeiro Congresso Continental. Representantes de quase todas as colônias, tirando a Geórgia, que não mandou ninguém, acabaram elaborando uma petição ao rei George protestando contra as medidas. O texto, redigido em 1774, era um texto moderado, o que mostra que a separação não era ainda um consenso. Depois de protestar contra as medidas inglesas, os colonos encerraram o documento dizendo que prestavam lealdade à sua majestade. O conservadorismo da elite colonial, reunida no Congresso da Filadélfia, não foi suficiente para uma generosa influência de Locke no texto enviado ao rei. A reação inglesa foi ambígua. Ao mesmo tempo em que houve tentativas de conceder maiores regalias aos colonos, foi aumentado o número de soldados ingleses na América. Esse incremento da força militar acabou estimulando um choque inevitável entre as forças dos colonos e as forças inglesas. Em Lexington e em Concord ocorreram os primeiros choques armados. Em meio ao início de hostilidade, se deu o Segundo Congresso da Filadélfia. Esse sim, reunindo todas as colônias, incluindo a resistente Geórgia. Vou botar aqui o Segundo Congresso da Filadélfia. Esse agora reunindo a galera inteira, esse agora reunindo todo mundo. Inicialmente, o Segundo Congresso só renovou os seus protestos junto ao rei, que acabou se decidindo a declarar as colônias oficialmente em estado de rebeldia. A opinião dos congressistas estava dividida, enquanto panfletos como o de Thomas Paine, o Senso Comum, The Common Sense, pregavam enfaticamente a separação e atribuíam ao rei todos os males das colônias. Pode parecer contraditório, mas Thomas Paine nasceu na Inglaterra. Entretanto, agora, no auge dos 37 anos, já era um cidadão do mundo quando chegou à América em 1774. Filho do dono de uma fábrica de espartilhos, Thomas Paine teve uma vida atribulada, uma vida marcada por movimentos políticos. Falido, divorciado, passou 9 semanas dentro de um navio até chegar na Pensilvânia. Nos jornais da Pensilvânia, adquiriu fama de escritor radical, contrário à escravidão, adepto da independência das colônias. Em janeiro de 1776, o folheto Senso Comum chega às livrarias da Filadélfia. Em meio às agitações políticas do inverno daquele ano, as 50 páginas desse folheto, divulgado como anônimo, teriam importância salutar, fundamental como elemento de propaganda. As suas afirmações foram espalhadas pelas colônias com velocidade invejável. Como o próprio nome diz, Paine sistematizou um sentimento que era crescente entre os colonos, um senso comum e bom. Deu forma escrita à revolta e corpo às ideias esparsas e aos protestos contra a Inglaterra. Diz Thomas Paine, a Inglaterra é, apesar de tudo, a pátria-mãe, vão dizer alguns. Sendo assim, mais vergonhosa resulta sua conduta, porque nem sequer os animais devoram as suas crias e nem fazem os selvagens guerra às suas famílias, de modo que esse fato se volta ainda mais para a condenação da Inglaterra. Europa é a nossa pátria-mãe, não a Inglaterra.
Com efeito, esse novo continente foi asilo dos amantes perseguidos da liberdade civil e religiosa de qualquer parte da Europa. A mesma tirania que obrigou aos primeiros imigrantes a deixar o país e que agora segue perseguindo os seus descendentes. Firmemente republicano, Thomas Paine ataca não só o abuso da monarquia sobre as colônias, mas também a própria monarquia como instituição. A necessidade de uma constituição é ressaltada no folheto. Na visão de Paine, um corpo de leis elaborado nas colônias seria o mais lógico e o mais conveniente para a vida dos colonos. Era a hora da separação. A Europa está separada em muitos reinos, vai dizer ele, para que possa viver muito tempo em paz. E onde quer que estoure uma guerra entre a Inglaterra e qualquer potência estrangeira, o comércio da colônia sofre ruínas por causa da sua conexão com a Grã-Bretanha. Tudo que é justo ou razoável advoga em favor da separação. O sangue dos que caíram, a voz chorosa da natureza exclama: já é hora de separar-nos. Inclusive a distância que o Todo-Poderoso colocou entre a Inglaterra e as colônias constitui uma prova firme e natural de que a autoridade daquela sobre estas nunca entrou nos desígnios do céu. O próprio autor se manifestou surpreso com o sucesso do folheto. Mais tarde, porém, mais vaidoso, ele afirmava numa carta que a importância daquele panfleto foi tanta que, se não tivesse sido publicado e no momento exato em que foi, o Congresso não teria se reunido ali onde se reuniu. Diz Thomas Paine, a obra deu à política da América um rumo que lhe permitiu enfrentar a questão. O sucesso dos escritos de Thomas Paine está ligado ao que no início do livro nós poderíamos concordar e meio que dizer, vamos chamar aqui de um espírito de Macbeth, essa modernidade política que é exatamente a capacidade de separar as partes constitutivas da política como um todo, avaliá-las de forma quase abstrata, manipular os conceitos e jogar com eles a favor de um determinado interesse. Thomas Paine afirma que a sociedade é produzida pelas nossas necessidades, o governo pela nossa iniquidade. A Inglaterra é negada na sua condição de mãe-pátria pelos seus erros, pregando o autor a separação. No dia 2 de julho de 1776, o Congresso da Filadélfia acabou se decidindo pela separação e encarregou uma comissão de redigir a Declaração da Independência. Declaração que ficou pronta 2 dias depois, no 4 de julho, the 4th of July. O teor da Declaração de Independência é típico desse pensamento ilustrado presente nas colônias no século XVIII. Em muitos aspectos, lembra o panfleto de Thomas Paine, misturando elementos de pensamento racional com alguns argumentos religiosos. Thomas Jefferson não é o único, mas é o mais importante autor desse documento. A consciência de que as colônias inglesas da América do Norte pretendiam algo inédito, se separar da metrópole, deu aos autores do texto um sentido de importância e de majestade, como se as colônias estivessem diante do tribunal do mundo. Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário para um povo dissolver o vínculo político que o mantinha ligado a outro e assumir entre as potências da terra a situação separada e igual a que as leis da natureza e o Deus da natureza lhe dão direito, um respeito decoroso às opiniões da humanidade exige que ele declare as causas que o impelem à separação. Os representantes das colônias reunidos na Filadélfia resolveram então explicar para o mundo o que o mundo não tinha perguntado. Por que eles estavam se separando? Para isso, enumeraram 27 atitudes da Inglaterra que prejudicaram as colônias. A explicação e as justificativas não se destinavam à humanidade, como dizia o texto, mas aos próprios colonos, que só pouco antes haviam decidido pela separação. Os problemas que a Declaração de Independência enumera
já são nossos bastante conhecidos. As leis mercantilistas, as guerras que prejudicavam os interesses dos colonos, a existência de tropas inglesas que os colonos deveriam sustentar, etc, etc, etc. A paciência dos colonos, a sua calma e ponderação são destacadas em oposição à posição intransigente e autoritária do rei da Inglaterra. É interessante que dentro do sistema parlamentarista inglês, o rei ele tem menos importância do que o ministério. As ações contra os colonos não partiram diretamente de Jorge III, partiram dos ministros que, pelo parlamento, as impunham à aprovação real. A declaração, no entanto, ela resolve concentrar os seus ataques na figura do rei, tentando talvez criar um inimigo conhecido e fixo. No último parágrafo, por fim, o rompimento definitivo é anunciado. As colônias se declaram estados livres e independentes sem qualquer ligação com a Grã-Bretanha. Invocando a proteção de Deus, selam a primeira independência das Américas. A declaração de independência foi recebida com muito entusiasmo por quase todos os colonos. Em Nova York, a estátua do rei Jorge III foi derrubada pela população entusiasmada. Em quase todas as colônias houve festas. Declarar a independência era, porém, mais fácil do que lutar por ela. Não pode falar que derrubou estátua, não, senão tem uma galera aí que chora por estátua derrubada que vai pro Twitter protestar. Normalmente é uma galera que baba ovo dos Estados Unidos, mas que vai lá pro Twitter protestar sem saber que a independência do país que eles tanto mamam começou com o ato da derrubada da estátua do rei da Inglaterra para representar o fim daquela presença na colônia. As colônias tiveram que enfrentar uma guerra para garantir essa independência diante da Inglaterra. George Washington, um fazendeiro da Virgínia, foi nomeado o comandante das forças rebeldes. As hostilidades haviam começado em Lexington e em Concorde, como eu já falei. Foi organizado, o Exército Continental, uma força regular a cargo de Washington. Mas a Guerra de Independência é também fruto da luta das milícias, grupos mais ou menos autônomos de colonos que faziam atos de sabotagem contra o exército inglês. Nessa época se desenvolve uma noção muito importante para os Estados Unidos, a noção dos Minutemen, homens que deveriam estar prontos para se defender a qualquer minuto dos ataques da Inglaterra, sendo os verdadeiros cidadãos em armas. Em decorrência dessa mentalidade, na futura Constituição dos Estados Unidos, seria garantido o direito ao cidadão de portar armas, princípio mantido até hoje. Se na época da guerra contra a Inglaterra essa ideia tinha uma certa validade, hoje ela é o grande obstáculo a qualquer discussão de desarmamento nos Estados Unidos. A guerra, gente, não foi fácil. Os ingleses enviaram vários generais conceituados, como William Howe, John Burgoyne, Lord Cornwallis, tropas apoiadas pela maior marinha do planeta. Apesar do entusiasmo dos colonos, a experiência e a marinha britânicas pareciam ser obstáculos quase intransponíveis. Os ingleses pagaram ainda uma grande quantidade de mercenários alemães, famosos pela energia de ataque, para poder lutar na América e para piorar a situação dos rebeldes. Muitos colonos passaram para o lado dos ingleses, contrários à independência ou simplesmente em busca de recompensas imediatas. Houve traições ainda mais graves, como a traição do general Benedict Arnold, que levou para os ingleses várias informações sobre as forças rebeldes. Havia uma parte dos colonos entusiasmada com a causa da ruptura. Havia uma parte leal à coroa britânica. E havia um grande número de colonos absolutamente indiferente aos dois lados. Um dos fatores que mais uniu os colonos em torno da causa da independência foi a violência inglesa. Banastre Tarleton, por exemplo, foi apelidado de açougueiro pelos estadunidenses pela ferocidade com que ele matava mulheres e crianças e incendiava aldeias inteiras. Um dos objetivos de Tarleton era capturar um guerrilheiro pró-independência chamado Francis Murion, apelidado de a Raposa do Pântano.
Tarleton morreu com o título de Sir na Inglaterra no século XIX. Francis Marion morreu como respeitado patriota na Carolina do Sul anos antes. Cada um foi herói para o seu país. A guerra foi uma sucessão de batalhas que ora favoreciam britânicos, ora os colonos. Vitórias dos colonos, como em Saratoga, permitiram que o embaixador das colônias, Benjamin Franklin, conquistasse em definitivo o apoio da Espanha e o apoio da França. A França vai mandar exército, vai mandar marinha, comandadas pelo Marquês de Lafayette e pelo general Rochambeau, desgraçado, que depois vai se meter lá no Haiti. A Holanda também aproveitou a guerra para atacar posses inglesas, ainda que a princípio não reconhecesse a independência das colônias. As rivalidades europeias agora eram canalizadas a favor dos colonos. A entrada da França e da Espanha mudou os rumos da guerra. O conflito havia se deslocado para o sul. Em outubro de 1781, as tropas de colonos e seus aliados obtêm a vitória decisiva em Yorktown, na Virgínia. 2 anos após a vitória de Washington, em 1783, pelo Tratado de Paris, a França recebia o Senegal na África e algumas ilhas das Antilhas. A Espanha recebia a ilha de Minorca, no Mediterrâneo, e territórios da Flórida. Pela primeira vez na história, um país da Europa reconhecia a independência de uma colônia. Para a gente terminar, a tradição política historiográfica norte-americana vai eleger alguns homens como os pais da pátria, ou os pais fundadores. Eles figuram com um rosto feliz, mas também felizes notas de dólar. George Washington e Benjamin Franklin são 2 dos mais destacados. George Washington, como eu já falei, era um fazendeiro da Virgínia. Lutou nas guerras coloniais e adquiriu fama de bom militar. Quando a independência aconteceu, se tornou o chefe maior das tropas americanas contra as tropas inglesas. Nascido em 1732, Washington pertencia à elite colonial. A participação dele no primeiro e segundo Congresso da Filadélfia não é algo estranho. A independência e a construção do novo regime republicano foi um projeto levado adiante pela elite das colônias. Escravos, mulheres e pobres não são os líderes desse movimento. A independência norte-americana é um fenômeno branco, predominantemente masculino e latifundiário, ou comerciante. George Washington é o pai dessa pátria, uma parte da nação que em 1776 se identificou com a noção de toda a pátria. Já Benjamin Franklin foi um dos mais famosos intelectuais do século XVIII. Sua imagem é associada com frequência ao para-raio, com bibliotecas públicas, com corpo de bombeiros, com outras instituições, que se não foram inteiramente criação dele, muito lhe devem. Nascido em Boston em 1706, Benjamin Franklin representa o elemento urbano que participou do processo de independência. Franklin foi alimentado ao longo de sua vida ideias sobre a liberdade e sobre a democracia. Crítico da escravidão, ele foge do pensamento padrão dos outros líderes, tendo em vista que a escravidão foi um dos elementos em que não chegaram as ideias de liberdade pregadas pelos colonos. Benjamin Franklin defendera desde muito cedo a unidade das colônias. É da autoria dele o Plano de União de Albany, em 1745. Honesto, trabalhador, ele é um cara que reúne todas as condições para se tornar um pai da pátria. Em 1748, ainda longe do destaque que o movimento de independência lhe traria, Benjamin Franklin dava instruções a um jovem aprendiz, falando: recorda, tempo é dinheiro, crédito é dinheiro, o dinheiro pode gerar dinheiro e a tua prole pode gerar mais. O caminho da riqueza depende principalmente de 2 palavras: diligência e frugalidade. Isso é, não desperdices tempo nem dinheiro, mas os emprega da melhor maneira possível.
Quem ganha tudo que pode de maneira honrada e guarda tudo que ganha, tirando os gastos necessários, sem dúvida alguma, se tornará rico. Se esse ser que governa o mundo, a quem todos devemos pedir a bênção para as nossas empresas honestas, não determina o contrário na sua sábia providência. O bom trabalhador protestante, que envolve Deus nos seus negócios, esse é o retrato que o próprio Benjamin Franklin traçou de si mesmo. Trabalhar de sol a sol, não desperdiçar, poupar e acumular, regras franklinianas para um viver feliz. Benjamin Franklin é o pai de uma outra parte da pátria, os protestantes, dedicados a guardar o dinheiro que Deus lhes envia em retribuição aos seus esforços. Et pluribus unum. Essa frase em latim significa de muitos um. Ela foi escolhida como lema do novo país e ela consta em muitos símbolos oficiais dos Estados Unidos. Representa o surgimento de um país unificado, nascido de muitas colônias. Essa unidade, porém, não era tão fácil de ser sustentada. A unidade contra os ingleses não significou de maneira alguma um sentimento nacional de fato. A ideia de ser membro de um país deveria ser construída, e essa construção não terminaria com a independência. A bandeira já havia sido escolhida, tinha 13 listras, alternando vermelho e branco, cada listra representando uma colônia. No canto superior esquerdo, 13 estrelas sobre um fundo azul. A primeira foi confeccionada por Betsy Ross. Cada novo estado que ao longo da história foi sendo incorporado ao país, hoje são 50, acrescentou uma nova estrela nessa área. Como símbolo dos Estados Unidos, também foi escolhida uma ave, a águia careca, animal típico da América do Norte. Houve protestos contra a escolha. Por incrível que pareça, alguns chegaram a sugerir o peru como ave nacional, porque além de ser também típico da América, era mais sociável, era menos agressivo. Prevaleceu a águia. O trabalho de construção da identidade, entretanto, foi longo, muito mais complicado do que escolher uma ave ou fazer uma bandeira. Na expressão do historiador norte-americano Joyce Appleby, que escreveu o livro Inherit the Revolution, Herdando a Revolução, houve ainda uma geração inteira que teve que se conscientizar de que era estadunidense e absorver os novos valores republicanos e de independência. Por meio da análise de várias cartas e biografias da época, Appleby fala de uma geração que se viu diante da tarefa de inventar um país na América. Pela primeira vez, uma colônia ficou independente. Devia-se, a partir de então, criar um país livre com novos princípios. A primeira dificuldade era exatamente a existência não de uma colônia, mas sim de 13. A luta contra os ingleses uniu as 13 colônias. Desaparecido o inimigo em comum, restavam os problemas da organização política interna. Para enfrentá-los, Benjamin Franklin havia proposto os artigos de uma confederação e união perpétua, ainda antes da independência de fato. Texto que, com base nele, uma comissão passou a elaborar uma Constituição. A lenta discussão preparatória da Constituição perturbava o andamento de outras medidas. Unidade em torno de um governo central forte ou liberdade para as colônias agirem de maneira autônoma. Esse problema era o problema central e que foi levantado ainda antes da independência e que vai permanecer mal resolvido até o século XIX, gerando a Guerra Civil. Durante vários meses, a Convenção da Filadélfia discutiu o texto da nova Constituição. James Madison foi um dos mais destacados redatores desse texto. Desde que foi submetido ao Congresso em setembro de 1787 até maio de 1790, quando foi ratificado, transcorreram quase 3 anos, demonstrando a dificuldade de consenso em torno de algumas questões. De várias maneiras, o texto da Constituição é inovador. Começa invocando o povo, falando de direitos, inspirado em Locke. A nação americana, como eles se chamavam, procurava assentar sua base jurídica na ideia de representatividade popular, ainda que o conceito de povo fosse, nesse momento, extremamente limitado.
Já no início da Constituição, a gente acha a expressão nós, o povo dos Estados Unidos. Quem eram nós? Certamente não todos os habitantes das colônias. A maior parte dos americanos, entre aspas, estava excluída da participação política. O processo de independência foi liderado por comerciantes, latifundiários e intelectuais urbanos. Com a Constituição, cada estado, por exemplo, tinha a liberdade de organizar as suas próprias eleições. O federalismo, a autonomia para cada estado, é um conceito que atravessa toda a Constituição. A Constituição criou uma república federalista presidencial. O governo de cada colônia, agora estado, procura se equilibrar com o governo federal. Além disso, os poderes estão, dentro da tradição ensinada por Montesquieu, divididos em três: executivo, legislativo e judiciário. Pelo seu caráter muito amplo, a Carta Magna dos Estados Unidos assegurou a sua durabilidade. Ao contrário das primeiras constituições da América, como a primeira Constituição brasileira de 1824, a norte-americana estabelece princípios gerais e suficientemente vagos para garantirem a sua estabilidade e a sua permanência. A Suprema Corte dos Estados Unidos iria caber, no futuro, o papel de interpretar a Constituição e decidir sobre a constitucionalidade ou não das leis estaduais e das decisões presidenciais. A eleição de George Washington como primeiro presidente era um fato mais ou menos óbvio. Era o único a contar com apoio em quase todos os estados. Um colégio eleitoral constituído de eleitores por estados deu maioria de votos a George Washington e a vice-presidência a John Adams. Nasce um país. Eu vou parar por aqui porque o nosso tempo já está finalizando. Vou colocar esse vídeo no YouTube e vou seguir a série de história dos Estados Unidos por lá, falando das repercussões da independência para poder mergulhar nos Estados Unidos do século XIX. Ok? Obrigado pela atenção e pela presença de todos. Boas aulas a todo mundo aí e que nós possamos continuar a mergulhar nos nossos estudos de maneira plena, para que a gente possa estar sempre muito bem preparado. Lembrando que a educação, o conhecimento, ele tem que ser crítico, ele tem que ser questionador, ele tem que entender o que está acontecendo. Senão, vira resuminho para a prova. E eu sei que o vestibulando ele fica viciado na ideia de alguém resumir todo o conhecimento de maneira muito rápida. 20 minutinhos ali, conhecimento resumido, da maneira mais didática possível, para me ajudar para a prova. E ele esquece que educação é uma parada que vai muito além do utilitarismo. E aquele que, de fato, tem um conhecimento crítico sobre um período, consegue resolver qualquer questão sobre aquele período. Porque faz muito tempo que a prova deixou de ser decoreba. Ela é análise. E eu só consigo analisar um período se eu entender aquele período criticamente. Senão, eu não consigo tecer análise nenhuma. Não é decoreba, não é pontos principais, é estudo, análise, questionamento, reflexão. Tamo junto, meus queridos. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, beleza? Vou upar lá no YouTube. Fiquem à vontade para assistir a série de História dos Estados Unidos, que eu vou continuar postando, até porque a gente vai falar de Estados Unidos daqui a pouco, na nossa aula de História Geral, para falar de Estados Unidos no século XIX. Ok? Grande abraço e